Bom, vamos lá. Nós estamos em uma série intitulada Chamados para Ser Luz. E nós estamos estudando sobre as 7 palavras que fazem parte da nossa declaração de missão. Quantos podem dizer comigo quais são essas 7 palavras? Vamos lá? Nós queremos ver que todas as pessoas sejam salvas, conectadas, discipuladas, curadas, libertas, equipadas e servindo. Vamos mais uma vez. Queremos que todas as pessoas sejam salvas, conectadas, discipuladas, equipadas e servindo. É uma maneira simples de dizer que o nosso propósito é ganhar, consolidar, treinar pessoas para que elas possam se reproduzir. É simplesmente uma maneira diferente de dizer a mesma coisa, separado em etapas. Nós queremos que todos sejam salvos, mas quando essas pessoas forem salvas, nós queremos trabalhar com elas em discipulado para que as pessoas sejam curadas e libertas. Porque quando as pessoas são curadas e libertas, elas se tornam aptas para serem treinadas. Para quê? Para que elas possam construir o reino de Deus, para que elas possam servir na casa de Deus. E hoje nós estamos na palavra que nós vamos falar sobre sermos curados. Semana passada nós estivemos falando sobre sermos libertos das cadeias e do controle de Satanás nas nossas vidas. Aprendemos que um crente ele não pode ser propriedade de Satanás, mas ele pode sim estar sob o controle de espíritos malignos em certas áreas da sua vida, e Deus quer nos libertar de todas essas coisas, amém? Se você não ouviu essa palavra, você deve ouvir, ela está disponível na Luz TV. A propósito, todos aqueles que também estão nos assistindo online, agora ao vivo, também seja muito bem-vindo ao nosso culto, mas se você puder, vem para a igreja, porque aqui é melhor, amém, queridos? Então, hoje nós vamos falar sobre sermos curados, é o tema da palavra de hoje, curados. Quero começar em Lucas capítulo 4, versículos 18 e 19, quando Jesus cita esse texto lá de Isaías, referente a ele mesmo, quando ele diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para pregar boas novas. Pregar boas novas é salvação. Pregar boas novas fala de salvar. Para pregar boas novas aos pobres, ele me enviou para proclamar liberdade aos presos. Aqui fala de libertação. Então, salvar e libertar. E também recuperar a vista aos cegos. Aqui fala de cura física, cura do corpo, não é? E para libertar os oprimidos. Nós vamos ver aqui hoje que isso fala sobre cura emocional, a pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, as pessoas muitas vezes não entendem essa expressão. O que é o ano aceitável do Senhor? É aquele tempo onde nós podemos aceitar e sermos aceitos por Deus, ou seja, uma referência ao período da graça em que nós vivemos hoje. Então Jesus lê esse texto e diz para eles: hoje se cumpriu aquilo que vocês leram nesse profeta. Por quê? Porque em Jesus estava começando o tempo da graça. Então, dentro do tempo da graça, Jesus ele veio, aqui está dizendo, só que nós podemos ver 3 palavras da nossa declaração de missão: salvar, curar e libertar. Está aqui. Por quê? Porque esse é o pacote da salvação. Diga, pacote da salvação. Então, Deus não quer apenas salvar pessoas, Deus quer que essas pessoas que foram salvas, elas sejam curadas e libertas. Vocês vão lembrar que na primeira mensagem, quando nós falamos de salvação, nós falamos que quando nós somos salvos, o nosso espírito ele já é perfeito, ele já está salvo. Os irmãos lembram disso? Mas que o nosso corpo e que a nossa alma ainda não. A nossa alma está em processo de aperfeiçoamento, não é? E o nosso corpo será aperfeiçoado um dia quando receberemos um corpo definitivo. Então, hoje nós vamos entender aqui a parte de cura. E nós vamos ver que liberdade completa, ela só é
possível quando a nossa alma é curada. Os irmãos lembram como nós começamos o culto semana passada? Aqueles que o Filho libertou serão verdadeiramente livres. Então, ser verdadeiramente livre é aquele que é libertado pelo Filho. Jesus estava dizendo: quem eu salvo, eu também curo e eu também liberto. Ou seja, o Espírito do Senhor está sobre mim para salvar, para curar e para libertar pessoas. Amém? Então, esse é o pacote da salvação, é a cura completa. Agora, o que a gente precisa de entender é que a maioria das pessoas que estão presas, que estão em prisões, e que existem áreas da sua vida que estão sob o controle de espíritos malignos, isso acontece, essas prisões, elas estão fundamentadas em feridas emocionais. Por isso muitas pessoas não conseguem ser libertas de pecados algumas vezes, porque aqueles pecados eles não são simplesmente vamos dizer assim, uma safadagem da pessoa. Não, ela tem um fundamento de rejeição, ela tem um fundamento de ferida na alma daquela pessoa, e por isso ela não consegue ser liberta. E quando você vai a fundo em descobrir os pecados das pessoas, saber por que as pessoas estão presas em pecados, você normalmente vai descobrir que essa pessoa ela tem alguma prisão emocional que faz com que essas cadeias elas encontrem lugar e fundamento na vida daquela pessoa. Então a verdadeira liberdade ela passa pelo âmbito espiritual, mas ela necessariamente também passa pelo âmbito emocional. Então semana passada nós já tratamos do âmbito espiritual, nós falamos sobre sermos libertos. Hoje eu quero falar sobre sermos curados, eu quero falar sobre cura. E então a mensagem de hoje ela tem 2 tópicos apenas, ok? Eu quero falar sobre cura física e eu quero falar sobre cura emocional. Então aqui vai, tópico 1 para você, cura física. Eu quero começar te perguntando uma coisa. Você acredita que Deus quer que você seja saudável ou doente? O que a Bíblia diz sobre isso? Deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Quantos precisam ou conhecem alguém que precisam de algum tipo de cura física hoje? Quantos conhecem? Uau, olha só, é praticamente o quê? 95% das pessoas levantaram a mão. Então é um tema bastante relevante para nós, não é? Então a maioria de nós ou precisa de cura ou conhece alguém que precisa ser curado. Bom, vamos lá, eu quero ler para você então Êxodo, capítulo 15, versículo 26, ok? Vamos começar a ver o que a Bíblia fala sobre isso. Se vocês derem atenção ao Senhor, ao seu Deus, e fizerem o que Ele aprova, e derem ouvidos aos seus mandamentos, obedecerem a todos os seus decretos, não trarei sobre vocês nenhuma das doenças que eu trouxe sobre os egípcios. Ok? Até aqui está falando sobre doença, mas eu quero frisar aqui o final desse versículo. Olha só o que Deus está falando. Pois eu sou o quê? O Senhor que os cura. Eu sou o Senhor que sara. Aqui no original é aquela expressão que nós conhecemos. Eu sou Jeová Rafá, o Deus que cura. É aqui que aparece o nome de Jeová Rafá no Velho Testamento, um dos lugares. Eu sou o Senhor que cura. Então o que Deus está dizendo aqui? Deus não está falando sobre algo que Ele faz. Deus está falando sobre aquilo que Ele é. E deixa eu te dizer uma coisa sobre o seu Deus. O nosso Deus é um Deus que cura. O nosso Deus é um curador. O nosso Deus, Ele não faz isso, Ele simplesmente faz isso, Ele é isso, é aquilo que Ele é, a essência de Deus. Deus cura pessoas. Ele está dizendo, olha, o Velho Testamento é cheio de nomes que dizem o que Deus é. E aqui Deus está dizendo, olha, eu sou o Deus que sara. Ou seja, o nosso Deus é um Deus curador. Mas deixa eu mostrar outros textos para você. Êxodo 23, 25, diz assim: prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água. Tirarei a doença do meio de vocês. Tirarei a doença do meio de vocês. Deuteronômio 7, versículo 15, diz assim: o Senhor os guardará de todas as doenças. Salmo 103, versículo 2 e 3, diz assim: bendiga ao Senhor a minha alma, não se esqueça de nenhuma de suas bênçãos. Então está falando que isso aqui é uma bênção de Deus. Qual é a bênção de Deus? É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as suas doenças. Agora deixa eu te fazer uma pergunta aqui.
Quantos aqui creem que Deus perdoa todos os nossos pecados? Amém? Então por que você não acreditaria na segunda parte do verso? Por que você acreditaria que Deus cura todos os seus pecados, mas não acreditaria que Deus cura também as suas doenças? Isaías 53, versículo 4 e 5 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Ele atingido e afligido. Mas Ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa de nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Ele levou nossas doenças. Deus tem cura para nós. Diga: Deus tem cura para mim. Você viu aqui que a Bíblia está falando que Jesus leva as nossas enfermidades? Você está vendo aqui ele dizendo que Deus tem cura para nós? Sim, quantos conseguem ver isso nesse texto que eu acabei de ler? Agora eu quero te mostrar dois textos para você comparar, porque até agora eu só tinha lido o Velho Testamento. Quero ler dois textos no Novo Testamento para você ver uma coisa. Mateus 4, versículo 23. Jesus foi por toda a Galiléia, ensinando nas sinagogas deles, pregando as boas novas do reino, e curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Ok? Então agora eu quero que você leia Hebreus 13, 8 comigo. Jesus é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Captou a mensagem? O mesmo Jesus que curava, Ele vai ser o mesmo para sempre. Porque é isso que Ele é. Deus curava e continuava curando. Agora entenda algo sobre o ministério de Jesus, irmãos. Jesus não era um sensacionalista. O que eu quero te dizer com isso é que Ele não curava pessoas para atrair atenção para Ele. Para algumas pessoas que Jesus curou, Ele chegou a ordenar: olha, não conte isso para ninguém. O que eu fiz para você não é para contar para ninguém. Jesus não tinha esse interesse de se promover. Sabe por que Jesus curava? Porque Ele amava as pessoas. Esse é o motivo pelo qual Ele curava. Existe uma outra corrente teológica que muito aceita, aliás, que diz que Jesus curava pessoas para provar para o mundo que Ele era o Messias. Deixa eu te dizer algo sobre isso. Jesus não precisava provar nada para ninguém. Ele nunca esteve em necessidade de provar nada para ninguém. Ele simplesmente estava sendo quem Ele é. É isso que estava acontecendo. E é isso que Ele é. Jesus é Deus, e Deus é um curador. Então Jesus pregava a salvação para aqueles que precisavam ser salvos, Jesus libertava aqueles que precisavam de libertação, e Jesus curava aqueles que precisavam ser curados. Sabe por quê? Porque Ele é Deus. É isso que Ele é, e é isso que Deus faz. E Ele faz porque Ele é, e não porque Ele tem necessidade de alguma coisa, ou porque Ele quer provar algo para alguém. Simplesmente é a essência de Deus, é isso que Ele é. Bom, enquanto nós lemos textos sobre cura, nós já começamos a ficar pensando, né? Então qual é a teologia de cura, né? Qual é a teologia sobre cura? Porque parece que alguns desses textos, parece que eles não acontecem muito na vida real, né? Bom, eu quero falar para você sobre teologia de cura física hoje, rapidamente, ok? A gente não tem como se aprofundar nisso, mas deixa eu te falar, vou fazer como nós fizemos semana passada. Vamos falar primeiro sobre os excessos. Existem alguns excessos quando nós falamos de cura física na Bíblia. O primeiro é, Deus cura todo mundo. É o primeiro excesso. Nós já sabemos, não é realidade. Muitas pessoas nós oramos, elas não são curadas. Ok? O segundo excesso é, Deus não cura mais. E esse também é um erro, porque Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre será o mesmo. Deus é um curador, isso faz parte da essência de Deus, faz parte daquilo que Deus é. Deus continua curando pessoas. Terceira coisa, e eu sei que muita gente tem essa teologia que eu vou falar aqui agora, presta atenção. Deus pode curar a todos, mas Ele escolhe quem vai curar e quem não vai curar. Ok, eu sei que eu já, só de dizer isso, eu quero te dizer que tudo bem se você acredita nisso, mas quero dizer uma coisa para você, eu tenho um problema com essa teoria aqui.
Eu não gosto dela. Sabe por quê? Porque ela, indiretamente, ela acusa Deus de acepção de pessoas. Ela é uma acusação de que Deus faz acepção de pessoas. Ela acusa a Deus de amar alguns mais do que outros. Ou de fazer algumas coisas por algumas pessoas e não fazer por outras pessoas. Olha, como explicar, se você acredita nisso, como explicar para uma mãe que perdeu um filho por causa de uma doença, que Deus curou uma pessoa idosa de câncer, mas não curou o filho dela, que era uma criança? Como você explica isso para essa pessoa? Você vai ter que dizer para ela que Deus escolheu matar o filho dela e curar outra pessoa. Deus vai ter que ser o culpado aqui nessa história. Concorda comigo? Quem está entendendo? Quem está acompanhando meu pensamento aqui? Então há um perigo nessa teoria. E a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente diz que acredita em algumas coisas. A gente tem que comparar e começar a ver quais são os fundamentos bíblicos daquilo que a gente acredita. Mas deixa eu te dar um quarto aqui, depois eu vou falar para você o que eu acredito. Deixa eu te falar outro quarto que eu acredito que é outro excesso na teologia de cura física. Todos nós já recebemos a cura através da cruz, até que é verdade, mas apenas aqueles que têm fé o suficiente vão receber a cura. Eu acho que essa é outro erro. Sabe por quê? Porque essa tira a culpa de Deus e coloca a culpa agora na pessoa. E deixa eu te dizer porque que eu não gosto dessas duas últimas. Escute aqui. A culpa vem do diabo. A culpa e a vergonha nasceram no Éden, quando o homem pecou. Vocês lembram da história, não lembra? Quando Deus chega no Éden e pergunta a Adão, Adão, o que você fez? O que ele faz? Ele coloca a culpa. Ali entra a culpa, ali entra a vergonha. Ele fala, foi a mulher. Então Deus pergunta para a mulher, mulher, o que foi que você fez? E a mulher fala, foi o diabo. E Deus pergunta o diabo não tinha ninguém para pôr a culpa, coitado. Não é? Então ele ficou como culpado da história mesmo, e é uma lição para a gente, né? Quando a gente não souber o culpado, bota a culpa no diabo, porque não tem problema. Ele vai ser culpado mesmo pela eternidade, ok? Então, eu não gosto de nenhuma teoria ou nenhuma teologia que é baseada em culpa. Se você está procurando quem é o culpado, a culpa vem de Satanás. Nós não podemos fundamentar aquilo que nós acreditamos em doutrina de culpa ou de vergonha. Então, deixa eu te dizer uma coisa, não coloque a culpa em Deus, mas também não coloque a culpa nas pessoas. Mas agora aquilo que você estava esperando. Então qual é a explicação? Porque algumas pessoas são curadas e outras não. Qual é a explicação? Anote aí. Anote aí. Nenhuma. Nenhuma. Por que eu sou obrigado a te dizer isso? Porque a Bíblia não nos dá nenhuma pista. A Bíblia não nos dá essa resposta. Qualquer resposta que nós buscarmos seria aqui especulação, irmãos. Nós não sabemos. A Bíblia não nos fala por quê. O que a Bíblia manda a gente fazer é orar pelos enfermos. Você entende isso? Por que algumas pessoas são curadas e outras não? Nós não sabemos. Se a Bíblia tivesse nos dado alguma coisa, mas tem algo que eu posso te explicar. Tem algo que eu posso te explicar e que agora eu vou dizer para você aqui, ó, como pastor, é minha opinião. Eu não posso dizer que, vamos dizer, cravar que esse é o motivo, mas deixa eu te dizer uma coisa. Nós vivemos em um mundo caído. Nós vivemos num mundo afetado pelo pecado. E o salário do pecado é a morte. Eu acho assim, é incrível o quanto nós vamos conseguir entender da vida, quando nós simplesmente entendemos que nós vivemos num mundo que está estragado pelo pecado. E que Paulo diz que por mais que nós vivamos bem nesse mundo, nós nunca vamos experimentar da plenitude, daquilo que é a verdade, da plenitude que Deus tem para nós aqui nessa terra. Porque a plenitude ela só virá com a restauração de todas as coisas. Quando Deus restaurar todas as coisas.
Então não é que a Bíblia é falsa em alguns pontos, mas simplesmente nós não vivemos na plenitude dessas coisas ainda. Mas o que é que acontece? Por causa da natureza do pecado em nós sempre estamos procurando alguma coisa onde nós precisamos colocar a culpa. Isso é da nossa natureza. Então sabe o que acontece? Você está indo para o trabalho, o pneu do seu carro fura. E sabe o que você faz? Por que Deus fez isso comigo? A culpa é de Deus. Deus, por que o Senhor permitiu? O Senhor sabe que eu tenho uma reunião importante hoje. Por que o Senhor permitiu que isso acontecesse comigo? Mas há aqueles que são mais espirituais, que não culpam a Deus. Então eles dizem assim: está vendo, se eu tivesse orado o suficiente, meu pneu não tinha furado. E o meu pneu deve ter furado porque eu não orei essa manhã. É muito espiritual, mas agora você só está tirando o lugar da culpa, você está tirando ela de Deus e está jogando em você. Ah, deve ser porque eu falei mal do pastor. A propósito, seria um ótimo motivo para Deus furar seu pneu. Deixa eu te dizer algo, meu irmão. Vou te dar o motivo teológico pelo qual o seu pneu furou. Tinha um prego na rua. Entende isso? É a vida. Essas coisas acontecem. Nem tudo é o diabo. Agora, você precisa saber, nós vivemos em um mundo caído. Pare de procurar culpados, pare de colocar a culpa em Deus por tudo que acontece, pare de se culpar por tudo que acontece. Embora você saiba que tem coisas na sua vida que você está colhendo como consequência de más escolhas, isso é um fato. E se isso está acontecendo na sua vida, você sabe disso, sabe ou não sabe? Sabe. Você sabe quando está colhendo fruto de más escolhas, mas, meu irmão, você vive, eu vivo, nós vivemos em um mundo caído. Agora, há duas referências bíblicas que nos mostram a cura, junto com o perdão de pecados. Eu quero ler elas para você, só para a gente encerrar essa parte aqui. 1 Pedro 2,24 diz assim: Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados, sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas vocês foram curados. Aqui é uma junção de perdão de pecados e cura. E a gente vê claramente que isso aqui é uma parafrase, é isso? Que é um parafrasear do texto que nós lemos de Isaías 53. E Salmo 103,3, que nós já lemos, mas quero repetir, é que diz: é Ele que perdoa os pecados e cura as doenças. Bom, esses textos aqui, eles mostram que Jesus, através da obra da cruz, quebrou tanto o poder do pecado quanto o poder da doença na nossa vida. Fica claro isso, amém? Os irmãos conseguiram ver isso? Então, ok, eu tenho uma pergunta para você agora. Desde quando você foi salvo, você nasceu de novo, você já cometeu algum pecado? E se você dizer que não, você acabou de pecar agora. Ok. Bem, Jesus não quebrou o poder do pecado da sua vida, mas mesmo assim você tem uma alma que está em aperfeiçoamento, então você vai pecar. O pecado não vai ser uma prática na sua vida, mas você vai pecar, você vai cometer erros. Quantos podem concordar comigo nisso? Ok. Bom, o nosso corpo também ainda não é perfeito. Nós ainda habitamos um corpo corruptível. E embora Jesus já tenha quebrado o poder da enfermidade sobre nós, nós vivemos em um mundo caído, contaminado e influenciado pelo pecado. E por isso nós ainda ficamos enfermos. Isso não significa que Deus não cura. Deus cura, Deus é um curador. Nós podemos crer, orar e receber a cura de Deus, porque Deus é um curador e Ele continua curando. Ele é o Deus que sara. Quantos creem nisso? Amém? Então eis a minha teologia de cura para vocês. A teologia do bispo Jonatas de cura. Primeiro, Deus não muda. Então se Deus não muda, Ele é o Deus que sara, Ele continua sarando. Segundo, não existe nenhuma pista bíblica que nos ajude a entender por que algumas pessoas são curadas e outras não. Terceira, nós vivemos em um mundo caído e por isso nós ficamos enfermos e às vezes não somos curados. E quarto, nossa tarefa é orar por quem está enfermo.
É isso que a Bíblia nos ensina. Tiago 5,16 diz: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros. Novamente, pecado e cura está sendo colocado junto. E orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa. Então, nossa parte é orar pelos enfermos. A parte de Deus é curar os enfermos. Quantos entendem isso? Então, vai aqui, tópico número 2 para você. Cura emocional. Deus tem cura física para nós. E eu creio que Deus quer curar pessoas aqui. E que Deus quer curar pessoas que você conhece também. E nós precisamos orar por cura física. Mas nós também precisamos prestar atenção no que isso aqui diz. Eu quero lembrar você de 2 frases que nós lemos lá em Lucas, versículo 4. Quando Jesus diz: ele foi ungido para curar os quebrantados de coração e pôr em liberdade os oprimidos. Ok, deixa eu te explicar para você essas 2 expressões. Quebrantamento, existe dois tipos de maneira como essa palavra é traduzida na Bíblia. Existe o quebrantamento que está relacionado ao arrependimento de pecados, ou seja, quando o meu coração fica constrangido diante de Deus pelo pecado. Não é o caso como essa palavra é usada aqui. Essa palavra que é usada no hebraico, ela significa estilhaçado, cortado em pedaços, esmagado. Então está falando aqui de o quebrantar de coração é aquele que está com o coração quebrado, é aquele que foi ferido. Jesus não está falando do coração físico, ele está falando de cura de emoções, ele está falando de coração quebrado. Ok? O outro termo, pôr em liberdade os oprimidos. Aqui Jesus está falando que ele veio para libertar essas pessoas que estão oprimidas, ou seja, então já está implícito aqui que essas pessoas estão em prisões, concorda comigo? Já está implícito que se ele veio para libertar os oprimidos, então esses oprimidos estão precisando de libertação. Eu quero te explicar um pouco sobre essa palavra oprimido aqui, porque você vai descobrir que na verdade as feridas do passado, as feridas que nós temos na nossa vida, quando não são curadas, na verdade são elas que nos mantêm aprisionados. Elas nos mantêm aprisionados em pecados muitas vezes. Agora deixa eu te explicar a palavra oprimido. A palavra oprimido, se você pegar, por exemplo, algumas versões que são mais, vamos dizer assim, contemporâneas, talvez você encontre essa palavra lá. Quer dizer magoado, machucado, por causa de ofensas. Essa é aquela opressão que a pessoa tem quando ela é ferida e não consegue liberar perdão sobre a vida de outra pessoa. Eu quero que você perceba algo aqui, meu querido. Jesus está nos falando que pessoas feridas, com feridas emocionais, elas podem sim ficar presas em pecados. As feridas emocionais, elas são fundamentos para prisões nas nossas vidas. E olha, deixa eu te dizer algo aqui para você entender. Por trás de toda ferida emocional, há um sentimento de rejeição. Para pensar. Por trás de toda ferida emocional, há um sentimento de rejeição. E por trás de toda rejeição, há um espírito maligno de atormentamento. Jesus fala sobre ele lá em Mateus capítulo 18, 34, quando ele está falando de uma parábola, onde uma pessoa não libera perdão. Os irmãos, depois eu gostaria que você lesse toda a parábola. É aquela parábola onde um homem que deve muito dinheiro é perdoado pelo Senhor, depois ele chega no servo dele que está devendo para ele pouco dinheiro, e ele não perdoa, e a consequência disso é o que aparece lá no versículo 18, 34, onde Jesus diz: essa pessoa será lançada na prisão e ela será atormentada, né? Irado seu Senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Então Jesus está falando desses espíritos malignos nessa parábola, chamando eles de torturadores. Esses são espíritos que oprimem as pessoas por causa de suas feridas emocionais. E vamos ser sinceros, todos nós aqui, em algum momento da nossa vida, nós já fomos feridos por outras pessoas. Por quê? Porque nós nos relacionamos, nós somos seres humanos e nós somos imperfeitos. Então, nos nossos relacionamentos, nós nos machucamos, nós machucamos outras pessoas e somos machucados por essas pessoas. E por trás de toda ferida há um sentimento de rejeição. De alguma forma você foi rejeitado.
Olha só, pensa em algumas coisas que podem ferir uma pessoa. Brigas familiares, talvez pessoas que passaram por divórcio, pessoas que foram ofendidas por palavras, pessoas que receberam apelidos e não gostaram desses apelidos, pessoas que foram traídas por amigos. Enquanto eu estou falando que você pode até estar pensando, olha, isso aconteceu comigo, aquilo aconteceu comigo, e é normal, acontece. Despedidas difíceis, eu já passei por várias, né? Como morei fora 2 vezes, às vezes tive que despedir de amigos que eu sabia que eu nunca mais ia ver. É ruim, dói, não é? E às vezes o coração quebra. Agora deixa eu te dizer uma coisa, às vezes alguém diz para você uma palavra muito dura, no momento onde você está passando por um momento difícil. Talvez você até estivesse errado, mas naquele momento você não precisava de uma palavra dura, você precisava de amor. E isso dói. Emoções às vezes ficam abaladas por causa de tragédias, porque nós perdemos pessoas que nós amamos. E isso gera em nós muitas vezes uma ferida. Por que que isso aconteceu? Ou, por que Deus permitiu que isso acontecesse? Deus me rejeitou. Deus rejeitou os meus pedidos. Deus não me ouviu. Se você for olhar, sempre vai ter isso. Talvez você ficou decepcionado ou frustrado com alguém. Ou talvez alguém que você admirava, que você amava, te decepcionou. E todas essas coisas machucam. Talvez você tenha sido rejeitado por um grupo de amigos. Acontece demais na época da adolescência, né? A gente faz muita besteira para sermos aceitos pelos amigos. E muitas vezes nós somos rejeitados porque não nos enquadramos, não é? E aquelas pessoas que foram feridas por elas mesmas. Já viu isso? Tem. Às vezes a pessoa ela se decepcionou com um erro dela e ela nunca conseguiu se perdoar por aquilo que ela fez de errado. Ferida com ela mesma. Não consegue se perdoar. Todas essas coisas nos ferem. Isso é uma realidade. Mas eu tenho uma boa notícia para você. O seu Deus é o Deus que sara. O nosso Deus é o Deus que cura os corações que estão quebrados. Sabe qual é a pior decisão que você pode tomar na sua vida? Aprender a viver com a dor. Não, você não precisa aprender a viver com a dor, você precisa ser curado. Jesus não disse, eu vim e a unção de Deus está sobre mim para que eu ensine as pessoas a como lidar com a dor. Não, Jesus não disse isso. Jesus disse, eu vim para te libertar, eu vim para te curar, eu vim para que você seja livre. Então Deus não te criou para que você aprenda a viver com a dor. Escute, Jesus pode fazer por você aquilo que nenhum psicólogo ou psiquiatra pode fazer. Ele pode te curar profundamente. Sem querer que desmerecer a profissão da qual eu faço parte, porque também sou psicólogo. Mas Jesus pode fazer por você muito mais do que eles. Por trás dessas feridas, lembre-se, sempre tem rejeição. Agora, todos nós aqui já experimentamos esse sentimento em algum nível. Todos nós aqui já passamos por esse sentimento de rejeição de alguma forma. Talvez você esteja com seu coração quebrado aqui hoje. Você está me ouvindo, talvez você esteja ferido, magoado. Com alguma coisa, com alguma situação, até mesmo com Deus. Então todos nós já experimentamos isso. Agora, há 2 maneiras como nós respondemos a isso. E lembre-se que as feridas geram rejeição e a rejeição é um sentimento que todos nós experimentamos, ok? Então deixa-me te mostrar como nós normalmente reagimos à rejeição. Primeiro, nós tentamos controlar as pessoas e as situações para que nós não sejamos mais machucados. É a primeira coisa, é a primeira resposta. Então nós tentamos controlar tudo à nossa volta. É uma resposta natural, inconsciente. É assim que nós nos protegemos. E sabe o que acontece? Porque nós fazemos isso, com medo das pessoas nos rejeitar, elas acabam nos rejeitando justamente por causa disso. Porque ninguém gosta de ser manipulado e controlado. Quem gosta de ser manipulado e controlado? Levante a mão. Do lado de cá? Ninguém do lado de cá? Ok, eu também não gosto. E sabe o que acontece? Nós somos rejeitados. E sabe o que a gente faz? A gente desenvolve técnicas ainda mais sofisticadas de manipulação, para que as pessoas não percebam que nós estamos querendo manipulá-las. Esse é o resultado da alma que não está curada. Esse é um sentimento de proteção.
Eu não quero ser rejeitado, então eu vou fazer tudo que eu posso fazer para que as pessoas me aceitem. Eu vou controlar as pessoas, eu vou tentar controlar as situações. Uma segunda resposta que nós damos quando lidamos com o sentimento de rejeição, eu vou fazer de tudo para agradar todo mundo, para que todo mundo me ame. Eu já vou te dizer logo de cara, eu não sei toda a fórmula do sucesso, mas eu sei que a fórmula do fracasso é tentar agradar todo mundo. Você vai ser um fracassado se você estiver tentando agradar todo mundo. Mas a partir do momento que você entender que você nasceu rejeitado, mas você nasceu de novo, aceito, e você é filho de Deus, você é amado por Deus, as coisas vão começar a mudar para você. Você é filho de Deus, você é amado por Deus. Você não vai ser rejeitado por causa das suas falhas, por causa da sua performance, por causa dos seus erros. Deus te ama com amor incondicional. Diga isso a alguém, fala, Deus te ama com amor incondicional. Mas existem pessoas que, então esse vai ser o resultado, pessoas que se tornam cada vez mais manipuladoras e pessoas que passam sua vida tentando agradar outras pessoas. E o pior de tudo, sabe o que é? Que essa pessoa se casa. E aí, meu querido, lá dentro de casa não tem como esconder as coisas. E eu vou dizer algo para os irmãos aqui. A maioria dos problemas de relacionamento e de casamento, eles seriam resolvidos se as partes envolvidas fossem curados na sua alma. Fossem resolvidos diante de Deus, soubessem o seu valor e a sua posição diante de Deus. A maioria dos problemas do casamento, eles iam sumir, desaparecer. Porque a grande questão do casamento é eu ser aceito. O meu jeito, a minha ideia, aquilo que eu penso. E todas as vezes que eu sou rejeitado, o que acontece? Eu reajo. Permita que Deus cure as suas feridas nessa noite. Como eu sei que eu estou ferido? Bom, há tantas coisas que a gente podia falar aqui, mas quero falar duas. Por exemplo, quando alguém fala para você que você está errado em alguma coisa, fala fulano, essa pessoa vai te corrigir, ou um pastor, ou um líder, ou qualquer pessoa, você está fazendo isso de errado. Essa pessoa vira para você e fala assim, você também. Não ri, porque senão vou entender que você faz parte disso. Ok? Você também faz. Opa, peraí, o que está acontecendo aqui? Não, já que nós vamos ter uma conversa séria, vamos tirar o foco de mim. Vamos falar de você, em vez de falar de mim. Já aconteceu isso com você? Você foi dizer alguma coisa para uma pessoa, olha meu irmão, você está fazendo isso e está errado. Você também faz. Sabe o que aconteceu? Você botou o dedo na ferida. E doeu. Por isso ele retrucou. Deixa eu te dizer algo nessa noite. Quando alguém te corrigir e doer, não retruca não. Pare para pensar. Quando você tiver vontade de devolver vamos dizer assim, a bola para o outro lado, pare para pensar. Por que eu vou fazer isso? Aceite ser corrigido, aceite ser disciplinado. Porque a disciplina vem para te curar. Ela não vem para te castigar, ela vem para te curar. E a disciplina com amor cura. Por favor, diga isso em voz alta, disciplina com amor cura. Uma outra coisa muito comum que acontece no dia a dia das pessoas, às vezes alguém chega em você e diz assim, olha, só queria te lembrar que isso aqui tem que ser feito assim, assim, assado, viu? Eu sei, não precisa me falar, eu sei. Eu já sei. E aí lá na sua mente você já pensa assim, esse cara está pensando que eu sou um idiota. Deixa eu te dizer uma coisa, ele não está pensando isso. Quem está pensando isso é você. Sabe por quê? Porque provavelmente alguém lá no passado fez com que você se sentisse assim. E isso te marcou.
Talvez os seus pais fizeram que você se sentisse estúpido. Talvez um professor fez que você se passasse de idiota na frente das pessoas. Isso te marcou. Sabe o que você fez? Você desenvolveu um sistema de defesa. Eu sei, não precisa me ensinar, eu sei. Em outras palavras, eu não sou um idiota. Você está se defendendo. Quantos estão entendendo aqui meu raciocínio? Então nós criamos esses sistemas de defesa, que na verdade eles são maneiras de nós nos protegermos, são maneiras que nós criamos para aprender a conviver com a dor, ao invés de sermos curados. Escute, nós não podemos simplesmente pegar uma pessoa que está com a perna quebrada, por exemplo, e dizer para ele assim, ó, supera essa dor aí, meu irmão, anda, sai andando, supera a dor. Não vai funcionar. Sabe o que ele precisa? Ele precisa de um especialista para ir lá, fazer um trabalho com ele, mobilizar ele e fazer um trabalho de recuperação para que ele possa voltar a andar. Por quê? Porque ele está ferido. Pessoas feridas também são assim. Não dá para a gente simplesmente virar para eles e falar assim, supera isso, meu querido. Supera isso na sua vida. Não, deixa eu te dizer uma coisa, se você não for curado das suas feridas, das suas memórias, das suas emoções, você não vai conseguir romper com certas cadeias na sua vida. Porque elas vão fazer que você continue preso. Ouça o que eu estou te dizendo. Muitas pessoas não conseguem se libertar de cadeias do passado, porque elas nunca foram curadas emocionalmente. E eu quero te dizer uma coisa, meus irmãos, aqui nessa igreja nós queremos te ajudar a ser curado. Nós queremos orar com você, nós temos um sistema de discipulado aqui que pode te ajudar na sua cura. Nós temos pastores aqui na igreja que podem te ouvir e orar por você. E olha, toda a área de ensino da nossa igreja vai estar voltado para que nós cumpramos essas 7 palavrinhas aqui, que são o código da nossa missão, a nossa declaração de missão. Então nós vamos ter sala para pessoas que precisam ser libertas, nós vamos ter salas para pessoas que precisam ser curadas, nós vamos ter salas que vão nos ensinar a ganhar almas, nós vamos modificar todo o nosso esquema de ensino na igreja para que nós possamos cumprir o nosso propósito. Sabe por quê? Porque eu acredito que a nossa função como igreja te dá tudo aquilo que você precisa para você viver uma vida plena em Deus. Eu quero que você seja salvo, discipulado, liberto e curado. Sabe por quê? Porque eu não vejo a hora onde nós vamos colocar ferramentas na sua mão e você vai servir a Deus sem nenhum jugo, sem nenhuma carga. E você vai poder dizer, o Filho me libertou, eu sou livre de verdade. Entende isso? Mas feridas emocionais vão impedir que essas cadeias sejam quebradas na sua vida. E eu já vou dizer para você, Deus não quer que você viva dessa forma. Deus quer que você seja livre. Deus quer que você seja curado. Eu quero hoje orar com vocês por cura física e eu quero orar por cura emocional também. A cura emocional é um processo que passa por uma decisão que começa em você. E quando Deus começa em nós um processo de cura emocional, Deus começa a trazer memórias. Pode subir a equipe de louvor para mim, por favor. Deus começa a trazer memórias que precisam de cura na sua vida. Memórias que ainda doem, memórias que ainda te machucam. Deus começa a trazer à sua mente pessoas que precisam ser perdoadas. E deixa eu te dizer algo sobre o perdão. Você não perdoa ninguém por causa da pessoa que precisa do perdão. Você perdoa por causa de você. É você que você precisa amar para perdoar. Não é a outra pessoa. Na série Amar é Tudo, eu expliquei sobre o perdão. E eu disse algo lá que é muito importante nós sabermos. Muitas pessoas não perdoam porque elas entenderam, ou alguém disse para elas que ao perdoar uma pessoa, você precisa restaurar o seu relacionamento com aquela pessoa. E eu vou te dizer uma coisa, a melhor situação é que isso aconteça, mas uma coisa não depende da outra. Por quê? Porque perdão você faz pela fé, é pela graça. Você foi perdoado por Deus, por
todas as coisas. Quantos aqui acham que Deus tem muita paciência com você? Eu acho. Quantos acham que Deus já te perdoou mais do que você merecia? Amém. Sabe por quê? Para que você também faça isso pelos outros. Perdão é graça. Nós perdoamos pela graça, mas escute aqui: restauração de relacionamento é por obras. Se você quebrou ou traiu a confiança de alguém, você vai precisar fazer coisas para restaurar aquele relacionamento. Então uma coisa não tem nada a ver com a outra. Perdão é uma coisa, restauração de relacionamento é outra. Perdão é pela graça, restauração é por obras. Você precisa dar provas de que você merece reconquistar aquela confiança que você quebrou. Quantos estão me entendendo aqui? Quando você perdoa, você está fazendo algo por você mesmo. Você está liberando o seu coração. E Jesus veio para libertar os oprimidos, ou seja, libertar aqueles que foram magoados, aqueles que foram feridos, que foram ofendidos. Jesus veio para nos libertar. Isso significa que essa mágoa que tem no seu coração te coloca em prisões. E você não pode viver assim. E quando você libera, quando você perdoa, você começa uma vida nova. Aqueles atormentadores, eles saem da sua vida. Feche seus olhos onde você está agora. Eu quero que você peça a Deus agora que comece a te trazer memórias de coisas que você precisa, de coisas que você precisa ser curado. Memórias que machucam, memórias que doem, de coisas que foram mal resolvidas na sua vida, pendências emocionais. E eu quero orar agora: Espírito Santo, traga a memória de cada um, mostrando quais são as raízes de rejeição agora. Traga à tona em nome de Jesus. Espírito de Deus, eu quero chamar agora à tona em nome de Jesus, pedir a atuação do Espírito Santo sobre a igreja. Espírito de Deus, esteja trazendo à tona agora essas memórias na vida das pessoas que precisam dessa noite serem tocadas pelo Senhor, que precisam ser curadas pelo Senhor. Em nome de Jesus, Espírito de Deus, traga a memória agora em nome de Jesus. Comece a orar. A equipe de louvor vai tocar uma música. E enquanto eles tocam essa música, eu quero que você agora comece, na presença de Deus, a pedir que Deus traga à sua mente, à sua memória, essas situações. E na medida que essas situações forem vindo na sua memória, eu quero que você comece a pedir ao Espírito Santo, falando: Espírito Santo, me mostra o seu amor, e como o Senhor estava comigo ali naquele momento, cuidando de mim, mesmo que eu não visse, e mesmo que eu não entendesse, o Senhor cuidou de mim. Porque você é amado, você é filho, e Deus te aceita do jeito que você é. Então eu quero que agora você comece a pedir ao Espírito Santo: traga memória. E à medida que essas memórias forem vindo, comece a entregá-las nas mãos de Deus. Comece a entregá-las nas mãos de Deus agora. Comece a dizer: Senhor, cura. Senhor, me cura. Eu aceito o seu amor sobre a minha vida. Eu aceito o seu amor sobre a minha vida, Senhor. Eu recebo agora em nome de Jesus. Senhor, nesse momento, ó Deus, nós queremos trazer o nosso coração diante do Senhor. Nosso coração que tantas vezes foi quebrado por pessoas, ó Deus, que nós amávamos, por tantas vezes que fomos ofendidos, de situações que aconteceram na nossa história, com pessoas que eram importantes para nós e que essas pessoas de alguma forma nos feriram. Nós pedimos agora, Senhor, que essas memórias sejam curadas na nossa vida. Senhor, nós lançamos nas suas mãos agora, Deus, todo o sentimento de rejeição. Nós lançamos nas tuas mãos agora, Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que nós sentimos, toda a impotência, todo o sentimento de vingança, de ódio, de mágoa.
Deus, em nome de Jesus, nós abrimos mão agora de todos esses sentimentos na Tua presença, e nós te pedimos agora, Senhor, que venha o bálsamo do Senhor sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós podemos nos colocar de pé agora, em nome de Jesus. Eu quero que você agora comece a derramar o seu coração diante do Senhor. Nesses próximos minutos, você comece a dizer: Senhor, eu quero e eu preciso do Teu amor sobre a minha vida, porque eu creio na cura completa do Senhor sobre mim. Eu quero ser curado. Eu não quero mais me sentir dessa forma. Eu não quero mais me sentir incompleto. Eu não quero mais me sentir quebrado. Eu quero ser feito por inteiro. Eu quero ser feito por inteiro. Senhor, restaura o meu coração. Oh Deus, em nome de Jesus, eu quero orar pela Tua igreja nesse momento. Gera cura. Gera cura em nome de Jesus. Oh Senhor, nós queremos agora apresentar o nosso coração. Queremos experimentar do Seu amor. Porque, ó Deus, quando experimentarmos do Seu amor, nós jamais seremos os mesmos. Jamais seremos os mesmos. Porque o Teu amor nos liberta, o Teu amor nos cura, o Teu amor nos salva. Ó Deus, é o Teu amor, é o Teu amor. E que nessa noite nós possamos sentir, ó Deus, o Teu amor por nós. Abraça-nos, Senhor. Ó Deus, revela o Teu amor, ó Deus, sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu quero dirigir você numa oração de perdão agora. Pessoas precisam perdoar. A palavra de Deus nos ensina que, aliás, foi Jesus que disse, né? Quando ele foi perguntado quantas vezes nós devemos perdoar o nosso irmão, ele respondeu: quantas? 70 vezes 7. Ok, deixa eu te explicar o que isso significa. Ninguém é capaz de te ofender 490 vezes num dia. Então não é sobre isso que Jesus estava falando. Jesus estava falando sobre o processo mental do perdão. Sabe o que acontece quando você diz assim: eu perdoo fulano de tal, e você faz isso por fé? Sabe o que acontece? Daqui a 1 minuto você lembra de novo. E quando você lembra de novo, você tem que perdoar de novo. Você tem que repetir dizendo: eu perdoo. Aí daqui a 5 minutos você lembra mais uma vez. E há pessoas que estão tão feridas, e que a ferida foi tão profunda, que eles simplesmente pensam nisso o dia todo. É por isso que Jesus disse: você tem que perdoar 490 vezes, todo dia, até que essa ferida passe, até que você tenha memória, mas que ela não te cause mais dor. Eu quero te dirigir agora em fé, numa oração de perdão. E se você diz assim: eu não consigo perdoar, eu quero te dizer: faça isso em fé. Faça isso por fé. Tome a decisão de fazer essa oração agora comigo. E depois você vai continuar fazendo aquilo que eu te ensinei aqui. Você vai continuar perdoando. Gostaria que toda a igreja fizesse essa oração para que ninguém fosse exposto. Podemos fazer isso? Então coloque a mão no seu coração todos. Diga: Senhor Jesus, nessa noite nós aceitamos o Seu perdão sobre a nossa vida. Te agradecemos pelo sangue de Jesus derramado lá na cruz por nossos pecados. Entendemos que nós não somos merecedores do perdão e nem deste amor, mas mesmo assim o Senhor nos perdoou. Deus, e por esse motivo nós também decidimos agora, pelo nome de Jesus e pelo amor que Jesus derramou em nossas vidas, nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Eu perdoo agora as pessoas que me magoaram, que me ofenderam, e eu libero no meu coração esse sentimento de pagamento, essa cobrança, para que haja vingança, para que algo dê errado, para que a pessoa pague
por aquilo que ela fez. Eu abro mão desse sentimento, em nome de Jesus. Eu abro mão de ver a ruína dessa pessoa. Eu abro mão de ter vingança. Eu abro mão de cobrar alguma coisa, em nome de Jesus, porque no Senhor eu posso. E agora, por fé, eu libero perdão. Eu libero perdão, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Só que é o seguinte, já são 8 horas, mas eu não posso te mandar embora sem orar para que você receba cura física. E se você não precisa de cura física, muitos aqui levantaram a mão dizendo que conhece alguém que precisa de cura física. Então o que eu quero fazer? Eu quero orar por cura física agora, porque eu creio que o nosso Deus continua curando. Amém? E é o seguinte, eu vou fazer uma oração para você. Eu não vou pedir a Deus que te cure, eu vou lançar uma palavra de ordem para que você seja curado. Amém? É assim que nós precisamos orar pelos enfermos. Nada desse negócio, Senhor, eu queria te pedir tanto que o Senhor fez. Não, ordene cura. Jesus falou: ide, curai os enfermos. Estenda suas mãos. Se não é para você, você vai fazer assim com a mão e assim com a outra. Você vai receber e transmitir a cura para essa pessoa que precisa de cura. Senhor, agora diante da tua presença, eu quero colocar agora toda a igreja e todos aqueles que estão aqui nessa noite precisando de cura física. Deus, em nome de Jesus, eu quero agora comandar que essas doenças deixem o corpo dessas pessoas, em nome de Jesus. Eu repreendo essas enfermidades e declaro agora cura sobre a vida delas. A tua palavra diz que o Senhor é o Deus que sara, e eu quero pedir nesse momento a manifestação da presença de Deus no nosso meio, nos curando. E eu repreendo toda doença e toda enfermidade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Coloque a mão no ombro da pessoa que está do seu lado. Diga assim: em nome de Jesus, eu ordeno cura sobre a sua vida. Eu ordeno saúde sobre a sua vida. E eu ordeno agora que toda enfermidade deixe a sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Dê um forte abraço nessa pessoa aí. Quantos podem dar um aplauso a Jesus nessa noite? Eu creio que nós vamos ouvir muitos testemunhos de pessoas que foram curadas ou que começaram a ser curadas aqui, hoje, nessa noite. Porque muitas curas, elas não acontecem instantaneamente, elas entram em processo de cura. Isso é algo que a gente vê muito. Eu creio que você recebeu hoje o toque do Senhor. Muito obrigado por ter participado do nosso culto hoje à noite. Foi um prazer estar aqui com os irmãos. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Tenham uma semana abençoada, em nome de Jesus. Em nome de Jesus.